Se você está no grupo das pessoas que se sentem assim, sabe, inseguras na hora de fazer a primeira abordagem com o cliente, então esse vídeo é para você. Eu vou te dar 5 dicas para que você tenha segurança neste processo de desenvolvimento de novos clientes, neste processo de prospecção. Então, para quem não me conhece, eu sou a Juliana Batista e aqui no canal Senhora Midas eu te dou dicas de estratégias de vendas. Então, vamos lá. Eu decidi gravar esse vídeo porque tem muita gente que vem com essa dúvida e com essa insegurança para o processo de prospecção, porque tem uma demanda, né, de vender mais, de desenvolver novos clientes, e aí sempre você tem esse processo de falar com quem você não conhece. Mas eu vou falar aqui como em todo processo. Sabe quando que a gente sente mais insegurança, mais medo? É quando a gente não se prepara. Eu joguei damas por muitos e muitos anos, né? Sabe quando eu sentia assim, aquele verdadeiro frio na barriga? Quando eu não tinha feito os devidos treinamentos. Sério. Sabe quando eu me sentia assim, com aquela dor de barriga na hora de fazer a prova? Quando eu não tinha me preparado e não tinha estudado, tá? Então aqui eu vou te explicar como que você se prepara, porque essa vai ser a base para que você se sinta seguro e segura, ok? Então, passo número 1. Você precisa saber para quem você vai vender. Nossa, Juliana, mas que óbvio! Será que é óbvio? Se fosse óbvio, gente, eu não receberia o tanto de abordagem sem coerência no LinkedIn. Mas é tanta, que eu falo, gente, mas o que essa pessoa está aqui oferecendo, esse produto que não tem absolutamente nada a ver com a minha vida profissional nem minha vida pessoal? Está evidente que a pessoa sequer teve o trabalho de pesquisar para quem ela gostaria de vender e sai assim atirando, né? Sem nenhum critério. Você vai perder energia, vai perder credibilidade com o cliente. Então, passo número 1, para quem eu quero vender, né? E se você está nesse processo que inclusive você não sabe para quem vender, a dica que eu te dou é: olhe para o seu portfólio, olhe para a sua lista de produtos e veja, esse produto ajudaria a quem? Por quê? Porque vender é ajudar alguém, né? Você só vende se você verdadeiramente resolver o problema de alguém, ok? Então, esse é o passo, saber para quem você vai vender, né? E se você tiver dúvidas, né? Se a empresa que você está ou você como empresário ainda tem dúvidas sobre o seu, né, mercado-alvo, então nesse portfólio de produtos que você desenvolveu, você vai resolver o problema de quem? E aí você já vai perceber que já vão vir na sua cabeça quais as outros, né? Quais seriam os clientes que você faria diferença na vida, né? E aí você começa a fazer a lista, quais clientes fazem sentido, né? Com essa lista, e gente, não faz uma lista de 1000 clientes, pelo amor de Deus, sabe por quê? Você precisa ter foco, né? Então faz no máximo uma lista ali de 10 clientes. Com essa lista de 10 clientes, o que você precisa fazer? Nosso amigo Google é sensacional, sabe? Pesquise se esse cliente tem um site, como que o cliente faz a venda no site dele, quais são os produtos dele, como que ele conversa, como seu cliente conversa com o cliente dele, né? Vá em lojas que tenham os produtos desse cliente para que você pegue, veja realmente como que é o grau de exigência desse cliente, como que ele aborda, como que ele se posiciona. Se você quer vender para uma grande empresa, uma das ferramentas assim incríveis é o relatório anual que é divulgado para os acionistas. Leia, ali tem toda a estratégia do seu cliente, onde que ele vai focar, e aí você começa a entender, sabe, como que você vai conseguir ajudá-lo, né? Então este é o primeiro passo, você saber para quem você vai vender, né? E saber como que você vai conseguir ajudá-lo, como que você, né, vai conseguir levar uma proposta que realmente solucione e resolva a vida dele, né?
Então, parece básico, mas tem muita gente que não faz, tá? Depois disso, você precisa saber com quem você vai falar. Mas Juliana, como que eu vou saber com quem que eu vou falar? Aí sim você vai utilizar o LinkedIn, né, para ver quem que trabalha na área de compras. Tem muito cliente que não é pela área de compras que você começa. Tem muito cliente que a primeira abordagem é pela área técnica, né? Porque a área técnica, se o seu produto, por exemplo, é uma matéria-prima, né? É a área técnica quem faz o primeiro filtro para ver se tem coerência, né? Pegar e desenvolver você. Por isso que você precisa desta preparação. E aí você descobrindo o contato, né? Eu acabo usando muito o LinkedIn e usando muito a rede, né, de contatos. Mas vamos supor que você ainda não tem uma rede de contatos assim bastante forte, então o LinkedIn ele ajuda bastante. E eu sempre olho a formação, vejo o Instagram e tudo mais. Por quê? Porque, gente, por mais que seja uma venda B2B, nós estamos falando com pessoas, né? Pessoas que têm anseios, pessoas que têm sua vida pessoal, que têm os seus problemas. E no final, qual que é o grande objetivo? É que você apresente uma proposta que o outro lado entenda, né? Então essa preparação e essa pesquisa, inclusive, sobre a pessoa, você consegue ali ter uma ideia que tipo de abordagem vai fazer sentido para que a comunicação seja efetiva e que ela entenda. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos níveis de conexão, né? Então, um nível onde o nosso subconsciente, será que é inimigo? Já bloqueia e não te ouve mais. Ou será que é amigo? E aí começa a ouvir. Ou será que é gente da gente? Né? Se você inclusive tiver uma recomendação de alguém que você vê, que conhece, a pessoa vai te ouvir com, sabe, com outra abertura. Por isso que esse processo de pesquisa e entendimento, ele é importante, tá? Gente, você marcou a reunião com esse seu contato. Como que você vai fazer? Cara, depois que você fecha a reunião, você precisa preparar o material, né? Por que preparar o material? Porque tem gente que é visual, então precisa ter amostras, precisa ter uma apresentação, né? Tem gente que é auditiva, mas aí o auditivo você já vai falar. Tem gente que é sinestésico e precisa, sabe, tocar, pegar, tudo mais. Então você precisa montar ali, né, seu kit de amostras e apresentação para conseguir abordar de forma efetiva e sempre pensando como que eu resolvo o problema deste meu cliente, como que o meu produto vai solucionar o problema do meu cliente. E aí tem uma dica que é assim super básica, mas que é super importante. O que é? É você definir quais são os próximos passos. Quais são os passos que o seu cliente precisa ter internamente para conseguir colocar o seu produto lá dentro, né? Como que você vai conseguir percorrer para que efetivamente aconteça a venda? E às vezes você chega assim no time, no momento certo, ou seja, a pessoa está precisando do seu produto. Dica extra: pega o pedido já ali, se realmente a pessoa, se você vai resolver o problema do seu cliente, é o momento que a pessoa está precisando, pegue o pedido, entendeu? Porque às vezes o que falha nesse processo todo é justamente você fechar o ciclo, né? E ponto importante aqui, hein, gente? Às vezes o que falta para você fechar o ciclo é que você não consegue matar todas as objeções que o cliente coloca ali para você. Porque muitas vezes ele tem outro fornecedor e ele tem receios, tem medos de fazer a mudança. E aí você não tem todas as respostas para tirar a dúvida do cliente e ele fica inseguro. Por quê? Porque quem está ali naquele processo de desenvolvimento de um novo fornecedor tem responsabilidades internas.
que se desenvolver um fornecedor que der problemas, né, seja de qualidade, seja de atendimento, enfim, o que quer que seja, quem vai ser o responsável? Quem foi que te colocou lá dentro, né? Então você precisa saber quais são as perguntas que podem surgir para que você se prepare corretamente para respondê-las, tá bom? Então parecem ações básicas, mas de verdade, muita gente não faz essa preparação. Então eu tenho certeza que você fazendo isso, você vai, olha, arrebentar e vai conseguir ser muito mais assim certeiro e certeira quando você estiver fazendo essa prospecção. Se prepare, tá bom? Ó, grande beijo e muita sorte, né, nesse processo de você crescer suas vendas, tá bom? E se você gostou, deixa seu like, se inscreve, ativa o sininho e se tiver mais alguma dúvida, comenta que aí eu trago outros vídeos para te ajudar, tá bom? Ó, beijos!